Vamos passar agora para o nosso debate. Queria agradecer aos palestrantes, lembrando que quanto mais objetivos e concisos nós formos, melhor vai ser o período das conclusões finais. Bem, primeira observação, você falou mais uma vez aí que a chapeleta Twingo poderia ser rapelável diretamente. De fato ela pode, mas está lá no site do fabricante de que tem 102 chapeletas, inclusive com alerta com aquele triangulinho amarelo. Então significa que para que isso fosse verdade, todas as proteções deveriam ser duplicadas para permitir a descida em qualquer ponto da via. Consequentemente, isso me parece razoável e, consequentemente, não resolveu o problema, que eu considero um dos problemas, da utilização de chapeletas. De qualquer maneira, qualquer proteção tem as suas vantagens e suas desvantagens. E assim, fraternamente, eu te digo, Júlio, que a sua apresentação foi um pouco tendenciosa, sabendo que você tem a preferência muito maior por chapeleiras em relação a grampo. Claro, quando faltou nos grampos, colocou uma quantidade muito maior de desvantagens, o que é ótimo para arrancar risadas, mas outra pessoa que fizesse, se desse ao trabalho de preparar com calma a apresentação, poderia reverter de alguma forma isso. De forma alguma, sou contra chapeletas, uso chapeletas de vez em quando, inclusive usei recentemente lá em Minas, mas eu entendo que está dentro de uma gama de materiais que todos, de equipamentos, que todos eles atendem à finalidade básica, segurar quedas de guia em escaladas em rocha. Então, muito me preocupa, às vezes, uma certa demonização de um equipamento que já tem mais de 100 anos de uso, tem vias com grampo com décadas aí plenamente seguras, operacionais, recebendo quedas em sequência, e utilizadas, inclusive novas conquistas feitas com grampos, pelos mais variados escaladores. Guias de clube, guias profissionais, instrutores, escaladores famosos, escaladores desconhecidos, etc. Por quê? Essas pessoas são todas loucas? Não. Elas sabem e tem um histórico por trás disso excepcional. Quando você apresenta uma série de números em qualquer discussão, essa e diversas outras, muitas conclusões podem ser tiradas e algumas conflitantes, dependendo de como esses números são analisados e interpretados. Por exemplo, uma interpretação possível, dentre muitas outras, é que, apesar das falhas de produção na confecção de grampos, e eu sou completamente contra isso, eu acho que os grampos têm que ser de bom material, bem feitos e bem instalados, isso é inquestionável. E caminhar para que a gente chegue nesse ponto, eu acho que é um objetivo completamente desejável. Porque você tem tanto grampos mal instalados quanto chapeletas mal instaladas, e tanto um quanto o outro representa um certo risco. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: uma conclusão possível é que, apesar de falhas e de uma precariedade de alguns grampos, de alguns fabricantes, que não nosso tradicional Chiquinho, que já tem um padrão assim bastante conhecido, eles ainda assim se prestaram perfeitamente para aquilo que foram produzidos: segurar quedas de guias em vias de escalada em rocha. Ou seja, uma das conclusões possíveis é que tanto esse quanto os outros equipamentos têm uma margem de segurança tão grande que toda essa discussão se faz dentro de uma faixa, de um range, né, em que ele efetivamente vai aguentar, desde que esteja bem instalado, etc. A má instalação se resolve se reinstalando a peça que está ruim, seja um grampo ou chapeleta. Então, uma sugestão de conclusão possível para essa discussão toda seria que as pessoas com conhecimento técnico maior, que nunca foi o meu interesse é escalar e fugir dessa loucura da vida moderna das montanhas, de certificação, controle, Big Brother, câmera, etc. Você ter um respiro disso da vida atual, seria estabelecer um procedimento de confecção de grampos e umas sugestões, ainda que com uma margem, digamos assim, a arte da instalação deles. Qual foi a pergunta? Não, a pergunta, na verdade eu apontei um problema. Apontei um problema que ele falou que a chapeleta seria rapelável e ela exige duas. Isso está no site do fabricante. Não, André,
há um equívoco. Microfone. André, há um equívoco. Ali no site do fabricante está mostrando a arada dupla ali, agora, mas é rapelado único também. Se você quiser confirmar, o fabricante está aqui. Não, eu vou só para esclarecer. Você rapelando uma chapeleta única, você corre o mesmo risco de rapelar de um grampo único. Rapel, a gente tem que ter um ponto de backup. Aí existem várias formas de fazer isso, inclusive numa via com uma linha de chapeletas. Você pode pôr uma chapa em cima e uma chapa mais embaixo para se proteger. Mas a questão do risco de rapelar num ponto só independe do ponto que você está usando. Então, eu, como fabricante, não posso indicar ninguém rapelar num ponto só. Isso é um contrassenso com a segurança. Agora, aqueles que assumem o risco de rapelar no único grampo, podem assumir o mesmo risco de rapelar numa única chapeleta. Eu tenho uma colocação. Só um minutinho, tá o Wagner. Júlio, você falou sobre as desvantagens, né? Estava falando das vantagens da colocação do grama. Mas quando você coloca uma chapeleta também, você tem que ter marreta, você tem que ter 3 peças separadas, você tem que levar a chave, e também tem vários acidentes ocasionados pelo excesso de torque. Inclusive aconteceu no Espírito Santo e em outros lugares. Também existe o feeling, não é verdade? Não é só no grampo que você não contestou nem um pouco isso naquele ponto, dizendo que para bater grampo tem que ter feeling, mas chapeleta é a coisa mais fácil, segue lá o manual e não é realidade. Como é que você fala que isso não qual é a sua afirmação quanto a isso? Precisa de feeling? Não. Então, a chapa você tem condição de manualizar, porque você tem uma faixa de torque específica do para-bolso, né, que é de 30 a 55. Precisa de um torquilho, né? Sim, como o Ivan falou, você pode ensaiar em casa ou numa oficina, e aí você vai ter uma ideia, né, mais ou menos da força que você está fazendo. É assim, eu especificamente não vejo talvez necessidade de você ter um torquinho. Você pode fazer o aperto da porta do para-bolso sem usar toda a alavanca da chave, principalmente os escaladores fortes da esportiva, estão mandando acima de 9 grau aí, que são fortes pra caramba, pega em desvantagem mecânica ali da alavanca, e aí vai apertando, vai ajustando. A minha recomendação é que você faça o aperto bem suave no início e depois vai ajustando mais. Mas você não precisa de feeling, você tem uma quantificação correta, você tem de 30 a 55 Nm. Agora, o grampo, você não tem como dizer. Com licença, por favor, eu vou ter que interromper, porque eu acho que a gente está em uma fase de pergunta. As observações eu acho que foram super pertinentes, só que a gente poderia deixar esse tipo de discussão para o momento seguinte do nosso seminário, que é a discussão, porque a gente já está com um tempo curto. Então, assim, o grampo com anel para baixo, ele aguenta quanto mesmo? X. Próxima pergunta. Coisas bem mais objetivas. Nosso tempo está realmente muito curto e a gente agora está discutindo, né? Então, vamos lá. Volta. Quem anota a discussão? A gente vai discutir depois. Eu ia deixar para perguntar agora, mas talvez o Ivan vai responder, eu não sei. Eu queria saber sobre a contaminação do material. Não pode dar esse negócio. Não, pois sobre a contaminação do material, o lance de você bater a chapa com a marreta normal, você misturar, tem uma certa paranoia sobre você colocar o grampo no meio das chapeletas, e isso vai acabar com todas as chapeletas. Qual é o devido cuidado que a gente deve ter com isso? Quer que eu responda no microfone? Pois é, eu sei esse negócio. Está gravando. Alô. Então, infelizmente, realmente o aço inox, e não só o aço inox, diversos outros materiais são facilmente contamináveis, principalmente pelo nosso inimigo número 1 aí do aço inox, que é o aço carbono. Então, o aço carbono tem uma capacidade de contaminar a superfície do aço inox e com isso trazer um problema de corrosão acelerado, que não é incontornável o problema. Você pode limpar essa contaminação e deixar o material íntegro novamente.
Mas o maior problema de contaminação que eu tenho visto por aí, até nem é tanto na escalada, mas é o pessoal que gosta de cortar material com esmerilhadeira, e mesmo cortando inox, e aquela fagulha da esmerilhadeira que respinga no material, começa a enferrujar imediatamente. E isso aí é um problema. Você teria que pegar uma lixa fina ou uma esponja Scott-Brite, daquela que a gente lava a louça, sabe? E limpar o material. Aí você retira essa contaminação Para a superficial. nossa realidade, você acha que uma marreta pode contaminar Contamina. e o chave? Como é que estão? Eu já vi assim, marretada começar a enferrujar, e já vi também o bico da chave de boca, quando o cara aperta o parabolt, apertando o parabolt, a chave riscar a chapa e nesse lugar da chapa começar a enferrujar. Então o ideal seria ter um conjunto de inox. Talvez, não precisa chegar ao extremo. Na verdade, é só fazer a operação com o cuidado necessário. Se você fizer a operação com o cuidado necessário, você não contamina. Se você não der marretada na chapa, der marretada só no parabolt, sabe? Você não contamina a chapa. Se você não raspar a chave na chapa, você não contamina a chapa. Se você não deixar ela jogada na oficina do serralheiro que está cortando um monte de material, você não vai contaminar ele, entende? Então, requer cuidados para não ser contaminado. Agora, não é o fim da picada e não é que a chapa vai quebrar do dia para a noite por causa dessa contaminação. Você vai começar a ter um processo de corrosão, que é visível e que vai durar anos, e não é como um SCC, que é invisível, né? É algo totalmente visível, e você tem meios corretivos. Você pode limpar e melhorar a situação, e não é só isso. Eu acredito que o titânio pode ter problema de contaminação também. Se você der uma marretada no titânio, pode ser que você comece a comprometer e contaminar também. Porque o que acontece? O inox é um material mais duro que o aço carbono. Então, se você raspar um material no outro, vai ter resíduo do aço carbono no inox. O aço inox não vai estar enferrujando. Na realidade, é o aço carbono que ficou raspado e depositado em cima do inox, que começa o processo de corrosão, e daí começa um pitching, como ele falou aqui, arranca a camada passivadora, e começa aí, o problema vai embora. Eu posso dar uma parte, Arthur? Das chapas que eu já instalei, que foram muitas, realmente existe, quando você bate na cabeça do parabolt com uma marreta de aço carbono, realmente fica resíduo dessa marreta. Mas isso aí, das chapas que eu já bati e já revi depois de anos dela instalada na parede, não vi nenhum sinal a mais de corrosão na chapeleta, de propagar alguma coisa, realmente. Eu só fiz uma paranoia nesse sentido. Aí só uma lembrança, tipo a marreta Black Diamond, por exemplo, é de aço inox. Então, se você quiser ir para não é muito caro, mas existe. Custa $100 e tantos. Primeiramente, eu quero fazer uma colocação em relação a essa questão da oxidação, né, da contaminação dos aços inox, que é possível também, se você não tiver acesso, por exemplo, pegou poeira na rosca do parabolt, você não tem como passar um passarinho como foi citado, é possível você fazer essa limpeza com um banho de ácido nítrico em solução bem diluída. Você consegue tirar essa camada de aço carbono da parte superficial do inox. A minha outra pergunta é uma pergunta bem simples. Levantou-se a questão das recomendações dos fabricantes, técnicas de instalação, etc. Existe algum fabricante de grampo recomendando as técnicas de instalação, algum site, algum manual, alguma coisa desse tipo? Ou é uma coisa que não tem nenhum registro, é uma coisa completamente desprovida de responsabilidade do fabricante em relação à instalação ou em relação à divulgação desse conhecimento? Então, o grampo, como eu falei, tem esse problema. Não só o grampo, tá, gente? Não estou aqui querendo, desculpa, André, eu não estou aqui para demonizar nenhuma produção. Eu acho que, como foi mostrado na minha palestra, existem inúmeras proteções no mercado vendidos por toda parte do mundo. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, onde são grandes centros de escalada, né? Até 6% da população da Alemanha faz alguma atividade montana, então deve ter muita via lá.
Montserrat, na Espanha, só no lugar, Montserrat tem 5.000 dias de escalada e é tudo chapeletas. Então, e tensores também, usa mais fixe lá por razões óbvias, já que a fixe é espanhola.